Graça e paz, irmãos. Amém. É um contraste, né? Pastor Joelso com essa voz alta, a gente com a voz baixinha, né, Pastor Valdez? Fica... Graças a Deus. Opa. Isso aí. Temos ali mais um operador de áudio, Pastor Valdez. Tá ali estágio, né? Estágio probatório não remunerado. Graças a Deus. Bem, irmãos, é muito bom estar aqui. Estamos felizes e alegres porque Deus tem feito proezas em nosso meio. Deus tem feito maravilhas e só temos a agradecer a Ele por tudo que temos vivido. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não faz nada fora da hora. Deus não chega atrasado. E Deus sempre sabe o que faz. Então, reflita nisso. O que está acontecendo com você? Se você é um homem ou uma mulher temente a Deus, saiba que Deus não deixou o controle de todas as coisas. Então, pense nisso. Entenda isso. Paulo reclamava, falava: Senhor, estou com espinho na carne. Senhor, está doendo. Está difícil. Mas, Senhor, o que eu faço? Aí Deus olha para Paulo: Paulo, minha graça te basta. Aquilo que você acha que é problema, sim, mas eu estou usando isso para que o meu poder se aperfeiçoe naquilo que você julga ser a sua fraqueza. Aquilo que você acha que é o seu ponto fraco, eu estou tornando forte para a honra e glória do meu nome. Você sabe que o inimigo, ele torce para que nós falhemos. Deus sempre acredita nos seus. E o inimigo sempre tenta da forma como ele fez com o Jó. Lembra? Em que Deus olha para Jó e fala lá: meu servo, íntegro, fiel, temente. Essa é a visão que Deus tem de todos nós. Quando Deus nos olha, quando Deus nos vê, Ele sempre espera o melhor. Por mais que Ele saiba das nossas deficiências e fraquezas, Deus sempre espera o nosso melhor. O inimigo não. O inimigo estará o tempo todo apontando, estará o tempo todo dizendo que você não vai conseguir, dizendo para você desistir, falando para você abandonar, falando para você retroceder, porque isso não é para você, essa vida não é para você, você não foi criado para isso, você não tem estrutura para isso, você não tem força nem peso para isso. Mas eu digo para você, em nome de Jesus, você será aquilo que Deus quer que você seja. Você alcançará o ponto que Deus permitir que você alcance. Você viverá os planos, os projetos que um dia Deus sonhou para a sua vida, em nome de Jesus. Não aceite nada menos do que o que Deus tem reservado e separado para você. Hoje eu quero falar com você em 2 textos. E o tema é: será que podemos dar aquilo que não temos? Não. Será que podemos camuflar algo para entregar? Olha, você pediu bife com batatas fritas, eu vou te entregar um hambúrguer com, sei lá, com cenoura ralada. Não. Não tem como você pedir alguma coisa. Primeiro que se for Deus, Ele vai te dar aquilo que é o melhor para você. E a Bíblia fala exatamente sobre 2 textos. Eu quero compartilhar com você 2 textos. E o primeiro está em Atos. Atos 3.
E depois, segundo livro de Reis, capítulo 4. Atos 3 e depois Reis 4. Segundo livro de Reis 4. Quem achou diz amém. Aí você faz a marcação na sua Bíblia, e você é bom de Bíblia, você frequenta a escola bíblica dominical, não tem como você não chegar e manusear bem. Se você pudesse colocar de pé, será uma bênção. Amém? Peço também que, se você não for obreiro, não estiver aí na escala, aproveite a oportunidade que você está tendo para ouvir a palavra, irmãos. Às vezes a gente está escalado para alguma função no dia e não consegue ouvir a palavra. Então, se você não está escalado, deixa que os demais irmãos se organizem e você fique atento à palavra de Deus nessa noite. Amém? Atos capítulo 3. Quem achou diz... Agora sim. Atos 3. Diz assim a palavra de Deus. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava para que lhe dessem uma esmola. Fala comigo, uma. Pedro, estando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhou atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecerá. Agora você vai comigo para o segundo livro de Reis, capítulo 4. Antigo Testamento, segundo livro de Reis, capítulo 4. Quem achou diz. Opa, o povo está afiado. Se você já encontrou, vê se tem algum irmão que está procurando ainda, dá uma ajudazinha para o irmão para ficar na agilidade. Não? Às vezes a pessoa está começando agora, está aprendendo, está pegando toda... É igual a nossa Bíblia. Às vezes você não lembra exatamente onde está o versículo, o texto, mas na sua mão você encontra. A gente nem sabe como, não é, Joel? A gente está lá, está onde? Espera que eu vou achar. Você pega ali, em 2 minutos tu encontra, ou menos. Por quê? Porque é o hábito. Você já conhece onde estão os caminhos, você sabe. Segundo livro de Reis, capítulo 4, diz assim, presta atenção, tem tudo a ver com o que lemos anteriormente. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre si e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele
e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um de seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Amado Deus e Pai, nós queremos te render graças nessa noite. Queremos te louvar, te agradecer e te agradecer pela boa palavra que nos foi entregue hoje, pela percepção, pelo entendimento. Meu Deus, que sensação de aconchego estar nesse lugar. É a casa do Pai, é a casa da pessoa mais importante, a pessoa que nos ama, aquela que, ainda que os outros falhem, ainda que a própria mãe nos abandonar, tua palavra fala que Jesus, o nosso Deus, jamais nos abandonará. Senhor, muito obrigado por tudo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode botar a sua Bíblia, se assente, coloque sua Bíblia no colo, na cadeira e dê um forte aplauso ao Senhor. Os dois textos, eles são distintos, distantes uns dos outros, algumas centenas de anos, ou muitas centenas de anos. São pessoas muito diferentes, mas a ação do milagre acontece pelas mãos daqueles que se julgam profetas. Quero dizer para você que profeta é todo aquele que declara, profetiza, abre a boca em nome de Cristo. Eu estou profetizando para a sua vida bênçãos sem medidas em nome de Jesus, amém? Então, hoje eu sou profeta para a sua vida. É evidente que não existe mais o ministério de profeta. Existe o ministério profético, em que todos nós, se tivermos uma vida de intimidade com Deus, vamos profetizar em nome de Jesus. Não existe mais exclusividade. Como no Antigo Testamento, as pessoas, elas falavam ali em nome de Deus e eram só elas naquele tempo. Pessoas iam procurar, vou procurar o profeta fulano de tal, porque ele vai dizer aquilo que Deus tem para a minha vida. Vou procurar o profeta Elias, procurar o profeta Eliseu, o profeta Jeremias, Isaías, Amós, Abacuque, Malaquias, seja lá qual fosse o profeta. As pessoas buscavam nos profetas aquilo que Deus falaria para elas, ou elas gostariam que Deus falasse. Hoje, eu não preciso mais sair da minha casa, correr atrás de profeta para que Deus fale através da boca daquele profeta. Porque quando eu saio da minha casa e não busco profeta, mas busco a presença do meu Deus, ele usará homens e mulheres com intimidade com ele para exercer o ministério profético sobre a sua vida. E a Bíblia fala de duas pessoas, ou melhor, de três pessoas, que foram usadas por Deus para abençoar. A Bíblia fala exatamente primeiro sobre o primeiro texto que nós lemos, que foi aqui, ó, dois profetas, Pedro e João. Esses profetas lá na frente, lá depois de Cristo, eles são usados por Deus da mesma forma que o profeta Eliseu, há centenas e centenas de anos antes, também é usado de uma maneira extraordinária.
O profeta de Deus, ele sempre será usado por Deus de maneira extraordinária e sobrenatural, porque nenhuma palavra que sai da nossa boca com o intuito de ser uma profecia, ela pode ser alguma coisa trivial ou natural, porque qualquer um que profetize algo que aos olhos humanos é impossível, sim, está exercendo um milagre da parte de Deus para a vida daquele que ouve. A Bíblia fala que chega um momento em que aqueles dois profetas, Pedro e João, estavam caminhando, indo para a oração. Está aqui, no versículo 1 do capítulo 3 de Atos. Abre sua Bíblia comigo em Atos, por favor. E a Bíblia fala que era levado um homem coxo de nascença. Esse homem, na verdade, ele não buscava exatamente uma bênção. Ele não buscava exatamente um milagre que realmente fosse mudar a sua vida ou a sua história. A Bíblia fala que aquele homem estava acostumado a receber migalhas e esmolas. A Bíblia fala que aquele homem estava acostumado a viver uma vida de privações, uma vida de migalhas, uma vida de resto, uma vida daquilo que ele se contentava com aquilo que iria atenuar a sua dor naquele momento, atenuar a sua frustração naquele momento. A Bíblia fala, era levado um coxo de nascença, qual diariamente à porta do templo chamada Formosa, para quê? Para pedir esmola. Ele ia para onde? Para o templo pedir esmola. Eu não vou para o templo, até porque, irmão, eu sou o templo, eu venho à igreja, não é para receber esmola, não. Eu venho para receber diretamente do dono da igreja, que é o meu Pai, o Senhor Jesus, Filho de Deus, que não me dá esmola, mas me dá o sustento para que eu possa viver uma vida em abundância. Se eu vou para uma igreja e vivo o evangelho superficial, ou pelo menos recebo uma doutrina superficial, eu estou vivendo de esmola. Se eu estou numa igreja que não prega a Bíblia, prega algo que vai anestesiar você para passar pelos problemas e não para enfrentá-los completamente lúcido, eu estou vivendo de esmola. Porque, na verdade, por isso que a Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho que traz contenda, mas o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o vinho tira a percepção, o vinho tira o discernimento, o vinho tira a capacidade do livre-arbítrio. A bebida tem essa característica, e a Bíblia fala que Deus trabalha na nossa lucidez e entendimento. E a Bíblia diz o seguinte aqui, era levado um coxo para viver de esmola. O crente não vive de esmola, o crente vive de providência divina. Em nome de Jesus, nessa noite, viva aquilo que Deus tem para você. Viva o que Deus tem para a sua vida. Exerça aquilo que Deus separou para você. Não se contente com aquilo que está longe da palavra. E não fazendo juízo de valor. Mas, infelizmente, algumas pessoas estão trocando intimidade com Deus por momentos anestésicos emocionalmente legais. As pessoas acabam trocando tudo aquilo de experiência de vida com Deus por 2 horas de movimento e não convencimento do Espírito, nem transformação do Espírito, porque elas se contentam com movimento, elas se contentam com espetáculo. Meu irmão, se eu quiser assistir um espetáculo, eu posso ir em vários lugares, eu posso ir num teatro, amém? Você pode ir num cinema para assistir um bom filme, de acordo com a sua fé, com o que você acredita. Você pode ir em vários lugares assistir espetáculos. Você pode ir em vários lugares para assistir performance. Uma vez eu ganhei um ingresso, porque não dava para pagar, dois ingressos. Eu fui com Patrícia, tem muitos anos isso. Sei lá, uns 10 anos ou mais, ou 15 anos. Circo de Soleil.
Eu ficava olhando aquele pessoal lá em cima, lá dando... Esse cara vai cair daí, Jesus. Não é, meu Deus, não é possível. Aí a turma... Aí depois tinha negócio com fogo, andava com um negócio com uma roda, uma corda lá no alto, sei lá, um negócio altíssimo. Um prédio de 4 andares, talvez, estava lá. Eu falei, meu Deus do céu. Era interessante. Eu ficava de boca aberta assim, eu acho que eu ficava mais com medo do camarada cair do que da performance mesmo que ele estava praticando ali em cima. O que aconteceu? Assisti um espetáculo. Mudou a minha vida? Não. Entrei, pastor Valdésio, e saí da mesma forma, do ponto de vista da forma como eu tinha entrado. Claro, saí de lá, foi uma experiência agradável. Me motivou, me animou, me alegrou, me entusiasmou, mas esse entusiasmo durou apenas alguns minutos ou talvez algumas horas, porque no dia seguinte, vida que segue, problemas normais, situações normais. Só lembrava do Circo de Soleil quando alguém comentava alguma coisa, quando tinha alguma coisa de circo, e eu falava, eu fui no circo, já fui e tal. Mudou a minha vida. Algumas pessoas vêm para a igreja e aquilo que muda é apenas num período de 1 hora, 2 horas, aquele movimento. Mas será que quando você sair por aquelas portas, essa mudança vai acompanhar você até o seu trabalho, até a sua casa, até o seu relacionamento conjugal, até a sua experiência que você tem de vida, até a sua comunidade? Será que esse tempo que você passou aqui na casa de Deus vai realmente determinar alguma mudança nos próximos dias na sua vida? Porque se isso não aconteceu, é porque, dentro de uma análise muito objetiva, eu participei de um evento evangélico e não fui transformado pela ação do Espírito de Deus que estava nesse lugar. Aquele homem não queria mudança. Irmãos, existem pessoas que estão acostumadas com a sua doença. Existem pessoas que estão acostumadas com o seu problema. Existem pessoas que estão acostumadas com o seu cativeiro. Quer ver um exemplo claro na Bíblia, clássico na Bíblia? O povo do Egito estavam tão acostumados com o cativeiro que qualquer coisa que te chamasse mudança poderia assustar. Por quê? Porque, olha, pelo menos eu já sei as chicotadas que eu vou levar se acontecer algum problema. Se eu sair daqui, eu nem sei se eu vou estar vivo para receber a chicotada. Cuidado para que você não esteja se acostumando com o seu problema. Cuidado para que a sua vida conjugal, com a sua vida profissional, cuidado com as suas questões emocionais e espirituais, cuidado com os ataques do diabo acontecendo o tempo todo, não torne uma coisa normal e comum a ponto de você falar, não tem jeito, vou deixar dessa forma, vou ver o que vai dar. Mas a Bíblia fala que aquele homem esperava alguma coisa para aquele dia, mas o que aconteceu na vida dele foi uma mudança para a vida toda. Deus te traz aqui nesta noite para você passar 2 horas, mas não para a sua alegria durar apenas 2 horas. Deus te trouxe aqui hoje, não foi para que sua alegria durasse apenas enquanto as luzes estivessem acesas neste lugar. Deus te trouxe aqui para que essa alegria te contagiasse em casa, no trabalho, na comunidade, nos seus relacionamentos. Isso no mundo espiritual fará a diferença até o dia que Jesus voltar. Porque a nossa alegria não se resume a 4 paredes. A nossa alegria não se resume a isso que estamos olhando aqui com os nossos olhos carnais. E talvez você tenha vindo aqui hoje convidado por alguém. Talvez você tenha vindo porque você simplesmente não esteve no culto semana passada, ou não veio no culto da manhã, ou estava escalado. Mas eu digo para você uma coisa: nesta noite, hoje, é lugar de ter encontro com Deus. Tem uma turma que vai
aos chamados encontros com Deus, pastor Valdez, aquele movimento aí. Toda época tem uns movimentos assim. Sempre tem. Tem o pessoal do radical, né? Tem o pessoal dos legendários ou legionários aí que ensinam os homens a serem homens. Eu nunca entendi isso muito bem, né? Não, é para ensinar os homens a serem homens. Meu Deus. Não é, Bruno? Complicado isso. E tinha o encontro com Deus. Em que as pessoas iam, ficavam 2, 3 dias lá, passando frio, apanhando num quarto, passando fome, só sofrendo. Irmão, eu já chego que a gente sofre por aqui, você ainda vai para o lugar para buscar mais sofrimento. Agora eu vou dizer para você, um lugar que tem um encontro com Deus, que ninguém te humilha, que você não passa fome, que você não tem sofrimento, que você só tem alegria, que você é direcionado, o verdadeiro encontro com Deus é aqui, nesse lugar em que você, sem nenhum tipo de maquiagem, sem nenhum tipo de subterfúgio, sem nenhuma encenação, porque diante de Deus não tem palco, não tem máscara, não tem maquiagem. Diante de Deus todos somos quem realmente somos e ponto final. Aqui é um lugar de encontro com Deus. E aquele homem teve encontro com Deus. Como assim, pastor? Teve, porque se você é profeta de Deus, ou se você encontra um profeta de Deus, você tem encontro com Deus. Se nós somos agentes de milagres, significa que nós levaremos milagres em nome de Jesus para a vida daquelas pessoas. Ou seja, quem encontrou você, encontrou um milagre por causa do Espírito Santo que habita na sua vida. Bem, o homem esperava esmola. Estava acostumado com esmola. Estava acostumado com migalhas. Estava acostumado com pregação de 5 minutos. Amém? Estava acostumado com oração de 1 minuto. Irmãos, você quer ver uma coisa? Eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica a quem tem problema de joelho, tá bom? Por favor. Eu sei que muitos irmãos têm problemas de joelhos, articulações, artrite, artrose, tudo mais. E muitos irmãos até oram sentados. Ora, o importante é você estar com o coração em reverência a Deus. Amém? Mas uma coisa que a gente nota na vida daqueles que estão saudáveis, entenda bem, aqueles que estão saudáveis, que não tem nenhum tipo de problema com articulação, de ossos, tem muito tempo. Aqui quando nós temos oração, eu até vejo isso, mas é uma igreja pequena, pastor Rodésio. Tem muito tempo que eu não vejo um ambiente em que você vê uma igreja quase que na sua totalidade, de joelhos dobrados, orando e clamando a Deus. Por quê? Porque perdeu-se esse costume devido ao movimento que traz mais efeito do que um joelho dobrado. Alguém fazer uma performance no púlpito traz mais um efeito visual e imediato do que joelhos cravados no chão, clamando a Deus, porque o ministério mais ingrato do ponto de vista humano é o ministério da intercessão. Ninguém vê, não tem palco, não tem tapinha nas costas, a única recompensa vem em silêncio diante de Deus. Ninguém vê a lágrima que você derrama por um irmão que nem te agradeceu pela bênção que ele recebeu, mas você sabe que você contribuiu para aquela vitória, e aí não importa, meu irmão, porque se Deus sabe, é isso que conta. O ministério de intercessão é aquele que ninguém vê, mas é aquele que mais movimenta a igreja. E os homens iam orar. Toda vez que nós vamos orar, toda vez que nós temos alguma coisa envolvida em oração, alguma coisa acontece, meu irmão, não resta dúvida. Eu vou orar, vai para a igreja orar hoje? Mas vai com esse frio? Eu vou. Com esse calor?
eu vou. Porque aquela coisa, a pessoa para te atrasar, ele vai sempre ter algum motivo, né? Você vai para quê na igreja? Mas está muito frio. Se está quente, está muito quente. A pessoa vai sempre ter essa coisa. Sempre vai ter alguma coisa para poder travar. Mas em nome de Jesus, Deus trouxe você aqui para que o nome dele fosse glorificado através da sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo 3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, eles iam orar. Talvez, eles nem tivessem percebido aquele homem lá. Deus faz algumas coisas em nós para despertarmos ante as nossas responsabilidades. E eu entrar no templo, o homem implorava, o homem gritava, e falaram, me dá uma esmola aí, me dá alguma coisa, me ajuda. Eu fico imaginando esse homem fazendo um verdadeiro escândalo para receber ajuda, porque a turma não brincava não, até porque esse moço aqui era um sujeito profissional no ofício de pedir esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós, olha para nós. É como se Pedro falasse, veja a nossa vida, olhe em nossos olhos, olhe o brilho que está em nossa vida, olhe para nós, olhe-nos. E a Bíblia fala que ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ou seja, o mundo olhará para você, esperando receber algo. O mundo olhará para os nossos olhos, esperando receber algo de nós. O mundo olhará para todos nós, esperando ver o brilho de Jesus em nós, mesmo que ele não saiba exatamente o que é isso. Mas ele esperava receber o quê? Uma esmola. E a Bíblia fala que Pedro fala algo para ele que deve ter sido a maior decepção para aquele homem naquele momento, naquele dia. Até porque, quem é que não conhecia Pedro e João? Quem é que não sabia a história desses homens? Quem é que não sabia a história daquele homem que curava a sua própria sombra? Curava. Mas aquele homem não queria cura, irmão. Ainda que a fama os precedesse, aquele homem, quando se aproximou deles, poderia ter falado, olha, eu conheço vocês, eu conheço a fama de vocês, eu sei os milagres que vocês fazem em nome de Jesus, eu sei de como Deus usa vocês, então me curem, façam alguma coisa. Mas a Bíblia fala que aquele homem, como que alguém anestesiado, ele se aproxima, e o que ele queria receber? Ele queria receber esmola, ele queria receber algo para curar a sua vida naquele momento. Ele queria receber algo para saciar o seu problema, resolver o seu problema. Tem gente que vem para a igreja e não pede mudança na sua vida, não pede vida eterna, não pede paz, pede um emprego, pede um aumento, pede alguma coisa qualquer. E eu não estou dizendo aqui que não deve se pedir, não. Quantas pessoas vieram para a igreja para pedir um carro, uma casa, um casamento, uma promoção e saíram com a vida eterna? Amém? Talvez muitos aqui dentro possam falar, eu vim para a igreja pensando nisso, pedindo por um problema conjugal, problema no meu trabalho. Eu entrei na igreja atormentado por um problema material e acabando que eu resolvi o problema da minha salvação. Aleluia. Coisa linda. Então não troque a graça e o milagre da vida da parte de Deus por alguma coisa que vai se acabar agora, daqui a 1 hora, 2 horas, 1 ano, 2 anos.
Uma vez, eu sempre falo isso, alguém veio aqui, caminhou com a gente, e essa pessoa que entrou, ele veio para a igreja, exatamente para que Deus trouxesse de volta a esposa. Não há nenhum problema nisso. Mas o grande problema é que ele veio por causa da esposa. E ele fica mais ou menos 1 ano. E depois de 1 ano, mais ou menos, a esposa volta para casa. E ele dura, no máximo, 2 meses aqui. Foi embora. Algumas pessoas vieram falar comigo. E eu falei, vocês estão assustados por quê? Deus deu exatamente o que ele pedia. E quando ele recebeu o que pedia, ele foi embora. Porque o propósito dele não era Deus. Era a esposa que seria dada para ele novamente por causa de Deus. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente está na igreja pedindo uma porta, mas é só a porta que a gente quer, no fundo. A gente quer a cura, mas é só a cura que a gente quer. Certa vez eu ouvi, existe até um livro falando sobre, que eu não obviamente que a gente não tem como atestar, que isso não veio a público, a conversão do Agenor Araújo, o conhecido Cazuza, por intermédio de uma enfermeira. Mas sabe o que ele falava antes? Que Jesus não pode me curar. Mas como que ele não pode? Ele pode te curar. Ele até pode. Mas sabe o que vai acontecer? Se ele me curar, eu vou fazer tudo de novo que eu fazia. Às vezes, as nossas petições demoram ou não acontecem, porque aquilo será apenas uma ponte entre o problema e o outro problema. Às vezes as coisas não acontecem porque Deus conhece o nosso futuro e sabe que eu estou apenas focado nas bênçãos materiais, passageiras, efêmeras, que não mudarão a minha história. Talvez você tenha entrado aqui hoje falando, Deus tem que falar comigo, Deus tem que falar comigo, Deus tem que falar comigo. Mas você quer que Deus fale sobre o seu emprego. E Deus está falando o tempo todo que tem algo muito mais importante em jogo do que o seu emprego, que é a sua vida eterna. Mas o foco não está na vida eterna, está no emprego. É isso que eu digo, é a migalha. Não abra mão do banquete por causa de uma migalha. Não abra mão de um banquete por causa de um pedacinho de alguma coisa para saciar ali você naquele momento. Não permita isso acontecer. Não deixe isso acontecer. E a Bíblia fala, eu não tenho prata, meu jovem, meu amigo, eu não possuo prata, ou seja, eu não tenho o que você tanto quer, eu não posso te dar dinheiro, eu não posso te dar ouro, mas o que eu tenho, é por isso que eu digo, nós não podemos dar o que não temos. Tem muita gente fugindo da responsabilidade simplesmente porque não pode dar Deus, não pode dar unção, não pode dar carinho, não pode dar segurança. E a Bíblia fala que Pedro olha para ele, olha nos olhos, aquele homem vê Deus e ele fala, isso eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, anda! Irmão, toda a bênção, toda palavra de transformação, toda palavra de unção, toda palavra de vitória, toda palavra profética, ela produz um efeito imediato. E a Bíblia fala no versículo 7, e tomando pela mão direita, muitas vezes,
Nós vamos ter que pegar as pessoas, nós vamos ter que ajudar, segurar e levantar. Para quê? Para entregar diante de Deus. Aquele homem, você lembra quando Cristo curou alguns e falava assim: olha, levanta, pega a tua cama, pega o teu leito e anda. Levanta com suas próprias forças, levanta com suas próprias pernas, levanta com sua própria vontade. Mas nesse caso, a Bíblia fala que ele pega pela mão direita. Há momentos que eu vou ter que ser apoio para aqueles que precisam. Há momentos que eu vou ter que ser apoio para aqueles que eu estou sendo usado como instrumento de Deus para abençoar. Há momentos que eu não vou ser só palavra. Há momentos que eu vou ter que ser mão. Eu sempre digo isso aqui. Você sabe. Se ir ao céu, se caminhar, algum obreira, fique atento aí, por favor, obreiras, por favor, fiquem atentas, pessoal lá da portaria. É interessante que muitas vezes, nós não entendemos a nossa função no reino de Deus. Tem gente que reclama: pastor, eu não aguento, tem que puxar o irmão fulano pela mão. Eu falo assim: se eu tiver que carregar 200 pessoas nos ombros, mas nós chegarmos juntos lá no céu, glória a Deus por isso. Isso não foi peso. Isso foi função. Isso foi trabalho. Isso foi ação de Deus. Isso foi poder de Deus. E a Bíblia fala que, consciente da sua responsabilidade, toma pela mão direita, levanta. E o que acontece quando Pedro é apoio daquele homem? Os seus pés começam a se firmar, os seus tornozelos se firmam, e então, após aquele homem ter sido apoiado, ele se põe em pé. Esse é papel da igreja: ajudar a firmar, ajudar a segurar, se apoiar quem está precisando, apoiar quem está necessitado, dar uma palavra de ânimo, dar uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de transformação. E muitas vezes nós somos tão egoístas, nós achamos que o reino de Deus é só para a gente e acabou. Não, o reino de Deus é para toda geração, todos aqueles que receberam Jesus, todos aqueles que foram transformados, lavados, remidos no sangue de Jesus. Você está ajudando alguém a se levantar? Pastor, eu estou com muito problema para me preocupar com alguém. Pastor, você não sabe como é que está a minha vida. Eu sempre digo isso assim. Sabe como que eu sei que eu sou instrumento? Que eu sou vaso? Que eu sou agente? É quando eu esqueço os meus próprios problemas para ser bálsamo na vida de alguém. É quando eu abro mão de chorar as minhas próprias dores para enxugar as lágrimas dos olhos de alguém que chora em nome de Jesus. É assim, é isso. Esses homens pararam para abençoar. Esses homens pararam a caminhada para a igreja. Por quê? Porque igreja não é mais importante do que templo, do que gente. Porque a igreja, ela funciona quando os templos se ajuntam, se unem. A igreja é isso aqui, é a união dos templos. Quando eu falo igreja mais importante, eu digo, obviamente, a instituição, não é a igreja, é o corpo místico de Cristo. E muitas vezes, nós estamos abrindo mão de ser instrumentos de Deus por causa de 4 paredes, por causa de ativismo, por causa de formalismo, por causa de religiosidade. Mas o que você tem para abençoar? O que você tem para entregar? E quando ele pôs em pé, e olha que coisa linda, meu irmão, você já viu? Irmão, você já viu alguém curado milagrosamente? Eu falava com isso com alguém, não sei se foi ontem ou anteontem. Acho que foi ontem no culto do Jó, falei com o menino que pregou aqui ontem. Nós éramos de uma geração que víamos
milagres acontecendo. É lógico que o milagre maior, irmão, eu creio que é uma conversão. Um milagre maior quando alguém se converte. Mas os milagres físicos sempre foram também evidência da ação do Espírito Santo, de Cristo. Nós não somos sensacionalistas, eu disse sensacionalista, ou seja, há uma corrente que diz que os milagres que aconteceram só no tempo de Jesus e acabou. Não, Jesus ainda faz milagre hoje, pode fazer milagre aqui hoje, se você tiver fé. Eu creio na cura, transformação, mudança, renovação, restauração, transformação, poder de Deus. Poder de Deus. Já vi, mais dos últimos, pessoas com as mãos, com ossos tortos, mediante oração de homem de Deus, a pessoa voltava para o lugar. Uma vez eu vi um rapaz com colete cervical, ele caiu de moto. Ele recebeu uma oração e ele falou que não sentia mais nada. Ele arrancou aquele colete cervical. Isso é questão de fé, meu irmão. Eu não faria isso, você pode falar. Irmão, cada um use a sua própria fé segundo o seu próprio entendimento. Eu não posso julgar a fé de ninguém, meu irmão. Eu estava nesse dia, pastor Valdez, quando o pastor orando, aquele irmão se levanta, tira o colete e fala, não estou sentindo mais nada. O pastor, é verdade? É. Você quer fazer um desafio, meu irmão? Quero. Então vem cá. Era uma igreja que tinha bancos de madeira ainda, e eram bancos pesados, era uma igreja congregacional, aqueles bancos pesados, antigos. E tinha um banco desse tamanho assim, com as 5, 6 pessoas. E ele falou assim, era um rapaz jovem, seus 20 e poucos anos, você consegue levantar isso aí, meu filho? Ele fez assim, ó. Levantou o banco, quase um palmo, com 5, 6 pessoas sentadas. Aí o pastor chegou e ficou assustado. Oh, não precisa muito não, tá tudo bem. Ele falou, não, pastor, eu não estou sentindo mais nada. Sabe o que é isso? Milagre. Poder de Deus. A igreja de Cristo precisa voltar a acreditar em milagre, mas não é acreditar em milagre da Bíblia, não é acreditar em milagre agora, 2026, hoje, porque os milagres não acabaram, e os milagres só acontecem quando a igreja passa a ter fé que eles acontecem. Que milagre você precisa? Eu preciso dizer para você, Jesus não deixou de fazer milagre. E a Bíblia fala que aquele homem passou a andar, entrou com eles. Olha que coisa linda. Lembra quando eu disse para você de alguém que veio buscar a bênção e quando recebe vai embora? Aquele homem foi curado na porta, vou usar esse termo aqui, na porta da igreja, era o templo, vamos colocar como igreja, na porta da igreja. O que alguns poderiam ter feito, fazendo para 2026, essa loucura de vida que nós vivemos hoje? Talvez após a cura, Pedro, vamos assistir o culto, meu jovem, vamos lá para que você testemunhe. E aquele homem falasse, não, você me desculpa, mas eu estou aqui há tantos anos, eu vou falar para minha família. Amém? Eu não posso entrar hoje no culto porque eu tenho que abraçar os meus filhos, que eu nunca consegui abraçar, eles até me abandonaram, eu vou correr atrás deles. Não, eu não posso ir ao culto hoje, deixa para amanhã, porque hoje eu tenho que resolver tanta coisa, porque eu fiquei coxo parado aqui durante tantos anos. Ah, meu irmão, estamos trocando a comunhão para viver os benefícios do milagre, mas milagre sem comunhão se transforma em problema lá na frente. Eu já contei essa situação. Alguém da minha família era de uma igreja, numa comunidade, e oraram. O neto de uma irmã da igreja, envolvido com algumas coisas erradas na região,
foi preso. E a igreja ora. E quando a igreja ora, milagre acontece. E oraram, eu não lembro em qual momento, mas eu sei que teve um voto. Que o dia que aquele garoto fosse solto, ele iria agradecer a igreja, dobrar o joelho e clamar a Deus pela vitória. A igreja orou. E ele saiu, sei lá, numa quarta ou quinta-feira, não lembro mais. Tinha que ir no domingo testemunhar. Foi nada. Não foi. Aquele menino que aparentemente estava quebrantado na prisão, que a igreja orou para que ele saísse logo, quando ele sai, ele vai curtir. Dizem que ele não se envolveu diretamente mais, mas estava ali na roda dos escarnecedores. Estava lá. No domingo, veja bem como que as coisas, o julgamento muitas vezes chega rápido demais. No domingo, ele não foi testemunhar. Passou segunda, terça, quarta-feira, uma batida policial. E ele estava no meio do grupo lá, segundo alguns, ele não estava fazendo nada, estava apenas ali na roda, batendo papo. E confronto daqui, confronto dali, ele recebe um tiro e perde a vida. Então, para que adiantou a bênção para aquele rapaz que não soube aproveitar? A culpa é da igreja? Não, porque Deus ouviu o clamor. Mas o próprio jovem transformou a bênção em maldição. Deus pode transformar a maldição em bênção, amém? Mas o homem, às vezes, transforma uma bênção em maldição para a sua própria vida. Talvez você lembre de algum momento da sua vida em que você transformou algo bom de Deus em algo que veio te dar dor de cabeça. Eu quero, para finalizar, só dizer para você, Reis, capítulo 4, Reis, capítulo 4, segundo livro, capítulo 4. Amém? Nós já lemos o texto. Versículo 1, na parte B, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, é chegado o credor para levar os meus filhos. Ou seja, nós damos o que nós temos. Aquela mulher tinha 2 filhos que ela teria que dar, ou seja, serão tomados dela. Eliseu perguntou para ela, o que eu vou fazer? Ou seja, Eliseu naquele momento era um agente de milagre. Eliseu era igual Pedro para aquela mulher. Eliseu, para aquela viúva, foi o que o Pedro foi para aquele homem paralítico. Eliseu não entendeu na hora muito bem. O que eu vou fazer por você? Só que Eliseu, lembra que eu disse que nós só podemos dar aquilo que nós temos? Eliseu era cheio da unção de Deus. E unção produz poder, unção produz milagre. E a Bíblia fala que Eliseu, entendendo isso, fala, aí Eliseu dá para ela a unção. Dá para ela o milagre. Ou seja, o milagre em potencial. A possibilidade do milagre. Mas sabe que nós damos o que nós temos? Eu não posso dar o que não tenho. Mas a Bíblia fala que ele pergunta, o que é que você tem em casa? E ela fala, eu não tenho nada. Ela fala, peraí, eu tenho sim. Aí você fala, mas pastor, o que essa mulher deu para que o milagre acontecesse? As vasilhas? Não, as vasilhas na verdade já estavam lá. Inclusive quem deu a maior parte das vasilhas foram os vizinhos. Amém? Ó, irmão, por isso que é bom ter bons vizinhos, hein? E ser amigo de vizinho. Amém? Tem crente que, não é, pastor Valdir? Só Jesus, hein? Nem dá bom dia. Isso que é bom ser amigo de vizinho. Ela respondeu,
tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aí você fala, mas ela mesmo falou que não tinha nada em casa. Não, Eliseu entendeu que a botija de azeite era apenas uma pequena fração daquilo que ela realmente tinha. A botija era um instrumento, a botija era apenas aquilo que Deus iria usar como agente. Por quê? Porque o mais importante é que aquela mulher estava cheia. Sabe o que é? A fé. Como, pastor? Se ela não tivesse fé, ela não teria parado o homem de Deus e lembrado ao homem de Deus que ela está passando por dificuldade. Você não pede alguma coisa para alguém que não tem nada para te dar. Ela só para aquele homem porque ela sabia que ele tinha alguma coisa de Deus para entregar na mão dela. Isso é fé. Isso é acreditar. E a Bíblia fala que se Eliseu transmitiu a unção e o poder de Deus para a vida dela, transformando aquilo em milagre, ela, por sua vez, usou a sua fé para que o milagre se manifestasse na sua vida. Coloque-se de pé em nome de Jesus. O que é que você tem para entregar para Deus hoje? Tem muitas coisas para se refletir nesses dois textos. O tempo não nos permite, são dois textos, são bem longos. Mas eu preciso dizer para você o que é que você tem e o que é que você veio buscar hoje aqui. Veio migalha? O que é que você veio buscar aqui hoje? Migalha? Ou veio buscar aquilo que realmente pudesse mudar a sua vida? Nessa noite, eu quero perguntar se tem alguém para Jesus, se tem alguém que quer se reconciliar com Jesus, se tem alguém que quer recomeçar a sua história. Quero orar por você. Se tem alguém que está passando por uma situação em que precisa urgentemente que Deus faça um milagre para que a sua vida não seja vida de momento, mas sim uma coisa substancial, eu quero chamar você aqui à frente rapidamente, nós vamos orar. Amém? Que o pastor Valdez para ajudar em pôr das mãos. Amém? Se tem alguém que quer receber oração para isso na sua vida, precisa de algo específico, quero chamar você para receber essa oração. E os obreiros atentos ajudando. Amém? Impondo as mãos. Amém? Pastor Joel, está aí? Vamos orar? Missionário Joel, vem ajudar aqui, vamos orar nesse momento. Alguém para Jesus? Alguém quer se reconciliar? Amém? Vamos orar? Você pode vir aqui. Alguém para Cristo? Alguém para se reconciliar? Alguém para escrever a sua história com Ele? Amém? Se tiver, levanta a mão aqui. Não? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu quero nesse momento apresentar essas vidas que estão aqui à frente. Tu sabe, tu conhece a situação de cada uma delas. Tu sabes, ó Deus, o que cada uma necessita, o que cada uma precisa. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar todo mal, toda obra do inferno, toda obra de Satanás, queremos repreender agora em nome de Jesus tudo que não provém de ti. Todo mal nesse momento sai agora em nome de Jesus. Declaramos nessas vidas aqui agora a tua graça, o teu poder, a tua unção, e declaramos em nome de Jesus toda obra do inferno, tudo que não provém de ti vai saindo agora, vá repreendendo agora, ó Deus. Nós queremos em nome de Jesus declarar, decretar a falência completa das obras do inferno. Queremos profetizar vida e abundância, queremos profetizar transformação, queremos profetizar não migalhas, mas aquilo que vai transformar a vida, aquilo que vai transformar a história. Em nome de Jesus, nós queremos declarar, ó Deus, trabalha em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Amém? Então, olha, não aceite migalha. Você veio aqui
para sair bem alimentado e para receber o melhor da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar nosso